Pai do Senhor para a igreja. Vamos dar sequência ao nosso estudo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Glória a Jesus. Aleluia. Filipenses 2, do versículo 12 a seguir. Filipenses 2, do 12 até o 30. 12. Todos encontraram? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. 16. Preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém? Minha voz está chegando bem, está dando para ouvir? Tá? Porque eu estou vendo se o microfone aqui em cima capta menos eco. Ver se tem alguma diferença.
Vamos lá. Nós vimos na terça passada, e eu quis repetir essa mesma mensagem no domingo, sobre esse começo de Filipenses capítulo 2, versículo 1 até o 11. Então, Paulo ele detalha os estágios da humilhação de Cristo e a exaltação. Então você observa que ele trata do amor fraternal, da humildade, tendo Jesus como o referencial, como modelo. Ele mostra, como foi essa humilhação de Cristo, que ele veio, desceu, deixou o seu momento de glória ali, assumiu a forma humana, se tornou servo, foi humilde. E aí ele cobra, Paulo agora ele cobra, no versículo 12 a seguir que nós lemos, ele cobra da igreja um posicionamento depois que ele exalta, depois que ele destaca os estágios da humilhação e exaltação de Cristo. E aí ele cobra da igreja um posicionamento. Então que Paulo ele mostra o exemplo da humilhação de Cristo para guiar a igreja de Filipos, e o exemplo da exaltação de Cristo para encorajá-los. Isso é interessante. A humilhação para guiar, que o modelo o que guia? É a humildade, é o serviço, é o servir, é o se entregar. E a exaltação, o encorajamento, que ele se entrega, ele assume a forma humana, ele vai obediente até a morte de cruz. E após isso ele tem uma exaltação, e que traz um entendimento de super exaltação, que foi uma exaltação assim que Deus que fez ali em relação a Cristo. Então para encorajar a igreja de Filipos. Assim como Jesus obedeceu ao Pai, os cristãos também devem obedecer. Ele diz que o exemplo de Cristo, a sua humilhação e a recompensa de sua exaltação são a principal razão para a igreja viver em obediência. O que nós cremos precisa se refletir no nosso modo de vida. Então, o nosso modo de vida, ele não pode ser contrário àquilo que a gente professa, aquilo que a gente diz. Não, temos que ser coerentes. Então, aquilo que defendemos, pregamos, o Senhor que nós dizemos obedecer, nós temos que ter coerência, refletindo o nosso modo de vida. Então a igreja ela tem que caminhar nessa obediência, tendo como exemplo Cristo. Então olha só, a obediência do cristão, ela vai acima das circunstâncias, porque olha só, no versículo 12 de Filipenses, capítulo 2 que a gente está lendo, ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, a obediência a Cristo, ela tem que ter coerência na igreja e fora da igreja. Ela independe das circunstâncias. Não, eu vou obedecer, vou fazer alguma coisa porque o pastor está me vendo, ou o irmão está me vendo. Mas saiba que antes que eu ou alguém veja, Deus está vendo. O Senhor está contemplando a nossa conduta, o nosso caminhar. Não que a gente vai ser assim, crentes perfeitos, porque isso não existe, mas através de Deus, através do Espírito Santo de Deus, é possível e é necessário que a gente alcance uma maturidade de que agrade ao Senhor. É claro que a gente vai vacilar, a gente vai cometer um deslize, porque a nossa guerra ela é constante, cada um tem uma dificuldade, uma fragilidade em alguma área,
Então a gente tem que estar vigiando, policiando nesse sentido. Então, Paulo está dizendo, olha, comigo na minha presença, vocês sempre obedeceram. Porém, agora com a minha ausência, aí é que vocês têm que obedecer mais ainda. Porque agora eles tinham o ensinamento, a instrução de Paulo, eles presenciaram pessoalmente, aprenderam pessoalmente com Paulo, e agora é o seguinte, é tudo aquilo que eles aprenderam, colocar em prática. Ou seja, sabe, tem aquelas pessoas, os mais fracos na fé, que precisa estar sempre com alguém dando um empurrão, alguma coisa, né? E aqui Paulo está dizendo, olha, eu não estou mais com vocês, então agora vocês sabem como proceder, vocês têm que desenvolver a vossa salvação. Mas não é desenvolver a salvação no sentido de eu ser salvo porque eu faço alguma coisa, porque eu escolhi ser salvo. Não é nesse sentido. A nossa Bíblia coloca essa questão de desenvolver a salvação, mas a gente vai explicar melhor sobre esse termo. A salvação não é uma conquista do homem, mas um presente de Deus. Ela é nossa não por direito de conquista, mas por dádiva imerecida, ou seja, a graça, o favor imerecido. Salvação não é um prêmio pelas nossas obras, mas um troféu da graça de Deus. Então, a graça de Deus que atuou na vida do ser humano, que o Espírito Santo de Deus convenceu, gerou algo naquela pessoa, e ela sim pôde responder a esse chamado, ao chamado do Senhor. A gente tem a responsabilidade pessoal, a gente já tratou muitas vezes sobre isso. Então, o fato de Deus nos dar graciosamente a salvação não significa que ficamos passivos nesse processo. Não, Jesus me salvou e eu não preciso fazer mais nada, porque foi uma graça merecida, foi um favor merecido, foi algo que Ele fez e tá tudo beleza, eu não preciso fazer mais nada. Não, isso é um equívoco, isso está muito errado. Então o que acontece? A graça de Deus não é uma desculpa para não fazermos nada. Antes, ela é uma forte razão para fazermos tudo. Então, olha só, Paulo, certa feita, ele fala, eu acredito que é na carta aos Gálatas, que ele vai tratar essa questão, que ele diz assim, olha, irmãos, deixa eu ver aqui se é Gálatas mesmo. É Gálatas. Deixa eu só ver aqui o versículo. Espera aí. Eu não sei agora de cabeça a passagem, mas Paulo explica da seguinte forma. Vocês agora... que achei. É Gálatas mesmo, 5,13. Gálatas 5,13, eu achei. Graças a Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês foram libertos, chamados à liberdade em Cristo Jesus. Então, não use dessa liberdade para dar ocasião à carne. Tipo assim, não, eu vou pecar mesmo porque Deus vai me perdoar e vai ficar tranquilo. É isso que ele está dizendo aqui, ó.
A graça de Deus não é uma desculpa para não fazermos nada, antes é uma forte razão para fazermos tudo. Então nós temos que, ou seja, caminhar em obediência à palavra de Deus. E olha só, a palavra desenvolver traz a ideia de um esforço contínuo, vigoroso, extremo. Continuem a desenvolver. A salvação é um processo. É um processo no sentido em que eles mesmos, longe de permanecerem passivos ou inativos, tomam parte ativa. Então, continuem a desenvolver. Vocês, olha só, filipenses, vocês estiveram comigo, mas eu estou ausente. Então, vocês sempre obedeceram comigo. Agora, desenvolva esta salvação, ou seja, vocês foram salvos, alcançados, agora vocês têm uma nova vida. Então desenvolva esta nova vida. Aqui está dizendo sobre essa questão da vida cristã. Então vocês agora têm que desenvolver essa nova vida. E ele vai explicando melhor sobre isso. Paulo não está exortando cada membro da igreja a empenhar-se na obra de sua salvação pessoal. Paulo está pensando na saúde e no bem-estar geral da igreja como um todo. Cada crente, todos os crentes, num corpo só, precisam prestar atenção para esse fato. Então ele está dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não é assim que diz a palavra de Deus? Então, nós temos que agir desta maneira. Então, olha só, vocês agora desenvolvam a salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou em outra tradução diz assim, Filipenses 2,13: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Paulo está dizendo que Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, não apenas o desejo, mas também toda obra realizada em nós é ação divina. Então o Espírito de Deus, ele passa a habitar na minha vida, na sua vida, na vida do salvo em Cristo Jesus. Ele capacita os crentes, esse poder porque Deus está agindo em nós, dando esse desejo, esse poder de realizar, de fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Então esse é o sentido desse versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, se não fosse o fato de Deus estar agindo em nós, jamais poderíamos desenvolver a nossa salvação. Como pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, como está no Evangelho de João 15,4? Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. João 15,4. Assim os filipenses só poderão operar sua própria salvação permanecendo num vivo e ativo contato com o seu Deus. Então o crente, ele só desenvolve a sua vida espiritual, a sua vida cristã, se ele permanece num vivo e ativo contato com Deus. E Jesus, ele era muito claro, muito simples e objetivo. Ele fala: olha, vocês são os ramos, então vocês têm que permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim dá muito frutos, aquele que não permanece é cortado, é lançado no fogo, é lançado fora. Por quê? Porque a árvore está arraigada na terra, está em contato com a fonte das águas, e ela está produzindo o quê? A seiva, que vai alimentando o quê? Vai alimentando toda a estrutura, vai alimentando os galhos, vai alimentando as flores, os frutos. Então Paulo está dizendo: olha,
Vocês só conseguem permanecer e fazer algo para Deus se o poder de Deus estiver agindo em vocês e se vocês estiverem em um vivo e ativo contato com Deus. Não tem como a gente viver em obediência a Deus estando dissociado da sua presença, desconectado da sua presença, não tem como. E aí você vê muitas pessoas aí fora, né, que fala que serve a Deus, mas esses artistas, esses famosos aí, né, dizem que serve a Deus, essas coisas todas, mas não tem um fruto de arrependimento, não tem uma obra que evidencie aquilo que eles estão falando, e aí eles falam que Deus está com eles, que daquela coisa toda, né, que a gente sabe. Mas para obedecer e desenvolver essa salvação é através do poder de Deus que opera em nós, através do Espírito de Deus que vive em nós. Aí ele trata essas questões, que é o poder de Deus que está em nós, que age por nós, e ele nos exorta à obediência, a desenvolver a nossa vida cristã com temor e tremor. Aí novamente ele volta, como lá no capítulo 1, como no início do capítulo 2, aí ele fala: façam tudo sem queixas nem discussões. Ou talvez na sua Bíblia está: fazei tudo sem murmuração e contenda. Murmuração é queixar-se, né? E discussão, contenda é discussão. Então olha só, a salvação é demonstrada por intermédio de relacionamentos transformados, que é Filipenses 2,14. Paulo retoma o problema básico descrito no versículo 1 e 4 do capítulo 2. Os crentes da igreja de Filipos estavam fazendo as coisas com a motivação errada, que ele fala: nada façais por partidarismo, por vanglória, nada disso. Eles estavam trabalhando, mas sem sintonia uns com os outros. Havia partidarismo e discordância entre eles. A igreja estava dividida. Paulo, então, exorta os crentes dando-lhe duas ordens. O que é? Façam tudo sem queixa ou discussão, ou sem murmuração e contenda. Então, são as duas ordens que Paulo dá para a igreja. A palavra que Paulo usa para murmuração evoca o murmúrio da rebelião e infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação no deserto. Muitos de nós somos como os israelitas no deserto, né? Deus nos abençoa, mas tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente reclama. Deus nos abençoa e a gente continua a murmurar. Então essa palavra que Paulo está usando, ele está remetendo e pensando lá na rebelião, na infidelidade de Israel na peregrinação. Ah, tá ruim no Egito. Aí Deus vai e tira do Egito. Ah, tá ruim no deserto. Aí Deus está lá no deserto. Ah, não, mas no Egito tá ruim aqui no deserto, nós estamos comendo essas coisas, melhor é estar comendo pepino, alho, aquelas coisas, cebola lá no Egito. Primeiro que escravo provavelmente não comeria pepino, não comeria nada disso. Dizem os estudiosos que quem fala essas coisas é um povo que aproveitou a saída e entrou no meio do pacote do povo de Deus e foi embora junto, né? É o vulgo, é o populacho que eles falam, quando você lê na sua Bíblia. Então, pera lá, no Egito os caras eram escravos. Talvez não comeria nem direito, não teria nenhuma alimentação decente. Aí tá lá no deserto, tá reclamando. E pepino é uma coisa, é gostoso, mas é indigesto. Então eles preferem estar lá numa condição ruim, se alimentando daquele jeito, do que estar na presença de Deus e sendo alimentado pela própria mão de Deus, pela própria provisão de Deus. Deus enviando o maná, Deus enviando ali, não, eu já cansei de comer esse grão aí, esse cereal, esse negócio. Aí Deus falou: então pera lá, vamos. Aí Moisés, eu acho engraçado, é até engraçado, irônico assim. Moisés fala, Deus fala: não, nós vamos comer carne.
e eles vão ficar com carne até no meio dos dentes. Aí Moisés ia estudado na ciência dos egípcios, deve ter feito umas contas matemáticas e falou: Senhor, o negócio aqui é que tem muita gente, de onde que vai vir tanta carne assim? Rapaz, foi tentar logo o Senhor, foi questionar logo a capacidade de Deus. Aí Deus falou: não, então pera aí. Deus sopra um vento, aparece codornizes de tudo que é banda que você imaginar. Diz que o povo ficou com carne até no meio dos dentes. Aí depois esse povo, depois de encher a barriga, tudo acabaram sendo punidos pelo próprio Deus. Então você vê que a murmuração é uma coisa que entristece muito a Deus. E muitas vezes murmuramos e Deus misericordiosamente nos abençoa. Mas a murmuração é muito terrível diante de Deus. E olha só, aí a questão das contendas ou discussões. A palavra contenda, ela descreve disputas e debates inúteis e até mal intencionados que geram dúvidas e vacilações. Então olha só, olha aqui, por que murmurações e contendas são tão reprováveis? Primeiro, completamente opostas à atitude de Cristo. Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a contenda e a murmuração é totalmente contrário ao sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele diz, segundo, porque essas atitudes criam barreiras, obstáculos à causa de Cristo para ser pregada aos descrentes. Se tudo que as pessoas conhecem sobre a igreja é que seus membros vivem constantemente murmurando e contendendo, eles terão uma impressão negativa de Cristo e do Evangelho. E olha a coisa que interessante, isso aqui é muito interessante fazendo a pesquisa sobre esse estudo, que terceiro, provavelmente mais igrejas se dividiram e ainda hoje se dividem, mais por causa das contendas que por causa das heresias, que são os falsos ensinamentos. Se o ímpio, ele escuta, eu só falando mal da minha igreja, ele vai ouvindo, e eu estou no meio de contenda, aí ele fica sabendo que tem contenda, que tem rixa, que tem partidarismo, que tem briga, que tem isso, aquilo, outro. Aí o camarada fala assim, eu? Entrar numa igreja dessa? Ou eu ser crente como esse daí? Estou fora, eu não quero ser como ele. Então isso causa uma barreira. Então, por isso que aqui ele está falando, olha, vocês desenvolvam a sua salvação, a sua forma de agir, o seu procedimento, vocês obedeçam, vocês têm o mesmo procedimento, tanto presencialmente como fora, ou tanto perto do irmão, do líder, do pastor que seja, ou longe dele, porque tem alguém observando. Irmãos, quantas vezes e você também já deve ter acontecido, você está do nada assim, de repente aparece alguém, paz do Senhor, às vezes você nem sabe quem é, ou você já viu uma vez só, e aí o povo fala, olha rapaz, tal, você vê assim que aparece gente do nada, e te cumprimenta com a paz do Senhor. Então se a gente fica só falando, eu conheço famílias de pastores que tratavam os problemas da igreja na frente dos filhos. E o que aconteceu? Os filhos cresceram tudo revoltado com a igreja e não querem saber de igreja. E isso acontece porque só ouviram os pais falarem das coisas negativas da igreja, dos problemas que tinham que resolver na igreja. E aí eles cresceram com o quê? Igreja tem isso, igreja acontece isso, igreja é isso. Porque a igreja tem, irmãos, a igreja vai ter. Então, aqui nós somos pessoas de carne, de corpo, de naturezas que precisam ser tratadas, curadas. Uns são mais curados, outros não.
mas é por isso que a gente está estudando a palavra sistematicamente, versículo a versículo, em blocos de versículos, os capítulos, para a gente entender o que Deus quer de nós, de uma igreja saudável, de uma igreja sadia. A igreja ela não pode ser doente, ela tem pessoas doentes que estão em tratamento, mas ela tem que ter mais pessoas saradas para poder a gente alcançar um equilíbrio e a obra de Deus fluir. Então o que acontece? Aí a gente não pode fazer as coisas com contendas, nem murmuração, com discussões, nada disso, porque causa um obstáculo. E as igrejas são divididas por contendas e discussões, não por falsos ensinamentos. Você pode observar, passa a observar. A igreja rachou por causa de contenda, causa de briga, poder, grana, fama, dinheiro. Então, alguma coisa acontece no seio da igreja que ela racha e aí vai. Versículo 15. Vamos dar seguimento aqui. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aqui tem muitas informações, num versículo só. Paulo está dizendo, é por isso que é bom a gente estudar, bom se a igreja estivesse cheia nos cultos de ensino, porque você vê que o pensamento do escritor bíblico ele é muito amplo, o pensamento de Deus também é grande demais, é vasto demais. Em um versículo a gente tem muitas coisas aqui. Olha só, primeiro, os crentes devem se tornar irrepreensível. O que é para você alguém irrepreensível? Que não pode ser... Não, eu vou dar meio que dar resposta, né? Então, responda aí. O que é irrepreensível para você? Pode falar. Irrepreensível. Nosso irmão Daniel é uma pessoa irrepreensível. Mano, sem medo de ser feliz. Na EBD vocês participam, aqui é uma EBD com outra roupagem. Podem falar. A repreensão é quando você faz alguma coisa que fora aprovado. Sim. Que alguém vem e te reprova. É isso aí mesmo, é justamente isso. Então, justamente, é alguém que não é repreendido, não é achado em falta. Ou seja, e o que Paulo está dizendo aqui, olha, para que vocês se tornem irrepreensíveis. Se você não murmurar nem contender, você se torna uma pessoa irrepreensível. Ou seja, na NVT diz, de modo que ninguém possa acusá-los. E a palavra que Paulo usa é o que o cristão é no mundo: irrepreensível, inculpável. Sua vida é de tal pureza que ninguém encontra algo nele que se constitua uma falta. O cristão deve ser não apenas puro, mas viver uma pureza que seja vista por todos. O cristão deve refletir o caráter de seu pai, a ponto de viver de tal maneira que ninguém possa lhe apontar um dedo acusador. A Bíblia, ela tem um padrão elevado. E Paulo está dizendo que o poder de Deus opera em vocês, para que vocês não façam as coisas por murmuração e contenda, para que através do poder de Deus vocês se tornem irrepreensíveis, inculpáveis. E olha só, isso é muito sério. A Bíblia, ela não é um livro assim eu volto a dizer, não é uma coisa inalcançável, não é de forma nenhuma. Então a gente tem que ter muito cuidado
Vocês se lembram da passagem de Daniel? Quando o rei, ele lança Daniel na cova dos leões, por causa de quê? Porque Daniel estava se destacando. Daniel era um homem de Deus, um homem que, irrepreensível, estava na Babilônia, distante de casa, no meio de uma cultura perversa, uma cultura idólatra, fazia parte do alto escalão do império, e era um camarada que não se contaminava. E aí o que acontece? O pessoal morre de inveja. E aí faz o rei baixar um decreto. E aí qual era esse decreto? Rei, durante o período de 30 dias, ninguém vai fazer nenhuma petição, a não ser só para o senhor. Aí o rei, aquele povo tudo orgulhoso, né, aqueles reis, falou, maravilha, foi lá e baixou o decreto. E um decreto naquela época não poderia ser revogado. E aí o que acontece? Daniel, ele sabia a quem ele servia e como ele devia proceder. 3 vezes ao dia, para a banda de Jerusalém, ele abria a sua janela e fazia as suas orações ao Senhor. E aí os camaradas invejosos foram lá, tá lá o rei, Daniel tá lá, tá transgredindo a sua lei. E disse que o rei, com muito pesar, com muita tristeza, lança Daniel na cova dos leões. E o que acontece? Acontece que a gente já sabe, os leões não comem Daniel, os leões não matam Daniel. E aí o rei viu que não foi achado culpa diante de Daniel, e aí o rei exalta e glorifica o Deus de Daniel. Então você veja só que a Bíblia ela é muito interessante, que quando ela exige algo de nós, ela proporciona a condição para que aquilo seja alcançado. Isso é bem interessante. Deus, ele não fala assim, presidente Gaspar, faça isso e te vira. Não, ele faça isso, mas siga assim, está aqui as ferramentas, só fazer aqui, você vai conseguir. É o que a Bíblia fala. Quando a gente lê, parece assim, caramba, rapaz, esse padrão aí é meio inalcançável, meio difícil. Mas João, ele diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Só é difícil para o cristão cumprir algo da parte de Deus, ou a vontade de Deus, se ele não estiver, lá no começo, vocês lembram? Se ele não estiver conectado continuamente com Cristo. Aí ele não vai conseguir, de forma nenhuma. Diga. O valor é uma palavra bem, os invejosos morreram de É verdade. todos invejosos. Justamente, morreram de inveja mesmo. De tanta inveja que morreram. Então, bem lembrado. Outra coisa, ele diz que eles não podem ser irrepreensíveis. Eles não podem ser sinceros, tem que ser sinceros, não podem ser insinceros. Quase que eu faço uma besteira aqui agora. Olha só, e a expressão palavra sincera é muito legal esse sentido da palavra sincera. Não sei se você já leu sobre isso, mas é muito bacana. A palavra grega para sincera, ela expressa o que o cristão é em si mesmo. Significa sem mescla, não adulterado. Alguns oleiros cobriam de cera a trinca dos vasos e enganavam os compradores. Quando esses vasos eram expostos à luz do sol, a cera derretia e logo apareciam os defeitos. Então os compradores passaram a exigir vasos sem cera ou sincera. Olha que coisa interessante. Daí foram as palavras, sincero, sinceridade, ou seja, sem cera. Então é uma coisa que não é
maculada, não é manchada, não há engano. E aí Paulo está dizendo, olha, vocês sejam sinceros, irrepreensíveis e sinceros, sem mescla, não adulterado, ou seja, ser verdadeiro uns para com os outros, andar em verdade, em sinceridade, né? Não tentando, tipo assim, dar um tapinha nas costas, né? E aí, por trás a língua chega, rola no chão, sabe? Ou então, não pode, irmão, não pode, a gente tem que ser sincero uns com os outros. Deus, ele não se agrada da falta de sinceridade. E aí ele está dizendo, num versículo, sejam irrepreensíveis e sejam sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Enquanto crentes, somos arrancados deste mundo perverso. Porque, na verdade, nós não somos do mundo. Fomos salvos. Não estamos mais no sistema mundano. Ao mesmo tempo, não somos removidos fisicamente do mundo. Estamos no mundo com a missão de, no mundo, anunciar as boas novas, do Evangelho. Assim também a igreja de Filipos precisava completar a sua missão no mundo, vivendo como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma cultura depravada e pervertida. Não faça nada por partidarismo, por contenda, vanglória, murmuração, discussões. Por quê? Porque a murmuração e a contenda, ela te torna uma pessoa repreensível e uma pessoa que não é sincera. O contendeiro, ele não é sincero. E outra coisa, e aí, vocês não serão filhos de Deus inculpáveis, pelo contrário, vocês também serão cheios de culpa se vocês andarem com murmurações e contendas. A murmuração e contenda aqui é aquele que vive na prática, que o seu prazer é esse, de murmurar, contender, de minar a fé do outro, de minar a fé da igreja, de minar a fé dos irmãos. Aí Paulo está dizendo, olha, vocês têm que ser filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Luzeiros aqui vem de uma palavra que é uma luz que reflete tudo, ilumina tudo. Não é só um pequeno facho de luz, é uma luz que alumia o mundo inteiro, como o sol. Então é isso que a gente tem que ser. Aí novamente a gente volta lá naquelas palavras de Jesus, que nós somos luz do mundo, sal da terra, que a luz, ela não é para ficar debaixo do alqueire, do velador, mas ela é colocada numa posição estratégica para que ilumine tudo. Então ele está falando, olha, vocês estão no meio de uma geração corrupta e pervertida e precisam resplandecer como luzeiro. Mas se a igreja vive em contenda, em murmuração, em partidarismo e vanglória, ela não pode ser um luzeiro, pelo contrário, ela será treva. E treva mais treva é treva. Então não tem como. Não tem como você refletir algo diferente. E aí ele vai dizendo aqui no versículo 16: resplandeçam como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão, que não trabalhei inutilmente. A necessidade de preservar a palavra da vida. A palavra de Deus é singular, não se assemelha aos demais livros. Ela é viva, ela é palavra da vida, ela é espírito e vida. Ela é a palavra da vida porque proclama a verdadeira vida que se encontra em Cristo. Os filipenses deveriam oferecer o evangelho ao mundo moribundo, o mundo morto.
pois somente o Evangelho oferece vida abundante e eterna. A palavra da vida não é para ser retida, mas compartilhada. O ensino de Paulo não é para a igreja se refugiar em 4 paredes, isolando-se do mundo. Ao contrário, o projeto de Deus é que a igreja brilhe como estrelas numa noite trevosa e leve ao mundo a palavra da vida. Então Paulo está dizendo, olha, preservando a palavra da vida. E nós temos que preservar essa palavra. Como? Ensinando corretamente, ensinando de forma saudável e equilibrada. Nós não somos detentores de toda a verdade, nós não conhecemos tudo, mas em Deus temos que buscar e pedir e estudar para transmitir uma mensagem, uma palavra para a igreja, uma palavra que transforme, uma palavra que traga vida. E aí tem muitos se esforçando para trazer uma palavra, uma sã doutrina. Aí quando você olha para certas denominações, eles estão desconstruindo tudo aquilo que você se esforça para preparar na EBD, para preparar num dia de pregação. Mas aquele negócio, temos que manter a nossa consciência firme, tranquila. Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, ele não questionou ali a pregação, ele questionou a questão da motivação, porque a princípio não estava ensinando coisas erradas ali, mas ele falou, o importante é que Cristo seja pregado, aí eles vão prestar conta com Deus, mas você permaneça naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te colocou para trazer esse estudo. Então, por exemplo, para trazer um estudo de terça-feira, a gente passa um dia ou mais lendo e pesquisando e fazendo resumos para poder trazer de uma forma que os irmãos compreendam e de uma forma que seja saudável para a fé dos irmãos. Então, mas isso é como? Buscando misericórdia da parte de Deus, buscando a graça de Deus. Porque se a gente não tiver conectado lá, novamente a gente fala, a gente pode ser levado por qualquer vento de doutrina. A gente pode ser levado. Mas graças a Deus, em nome de Jesus, Deus vai nos conservar, nós, a igreja do Senhor, pregando a sã doutrina da palavra do Senhor. Vamos lá. E é interessante que Paulo ele fala assim, né? Ele estava num contexto grego, e aí ele via as academias, né? Os ginásios de esporte. Aí ele fala assim, para não saber que eu participei da corrida em vão que eu trabalhei inutilmente. Então ele sempre tinha em vista os atletas gregos, né? E aí ele fala assim, olha, vocês se apeguem à palavra da vida, preserve a palavra da vida. Ou seja, eu ensinei a vocês, vocês estiveram comigo, aprenderam, viram o meu sofrimento, então preserve, para que eu não chegue a pensar, caramba, de que adiantou? Eu sofri isso tudo, para agora o povo está ensinando desse jeito, é isso que Paulo está dizendo. Filipenses 2,17, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo. Então, olha só que interessante. No capítulo 1 de Filipenses, Cristo vem primeiro. A ênfase do capítulo 2 é o outro na frente do eu. Nesta parte, Paulo dá 4 exemplos de abnegação e autossacrifício. Uma pessoa abnegada é uma pessoa que renuncia, né? E o autossacrifício, ele menciona o exemplo de Cristo, Filipenses 2, do 5 ao 11. Ele menciona seu próprio exemplo, 17 e 18. Ele menciona o exemplo de Timóteo e ele menciona o exemplo de Epafrodito. Então vamos lá. Já que a gente estudou sobre Cristo, vamos ver Paulo falando sobre si. Ele era um homem que estava disposto a morrer pelo Evangelho.
E quando ele diz assim, entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. A libação, Paulo está dizendo assim, como oferta de libação, ou seja, eu ofereço a minha vida a ponto de derramar o meu sangue pela igreja, pela obra. Ele está dizendo que sobre sacrifício e serviço. O evangelho se trata de sacrifício e serviço. O outro na frente do eu. É eu sacrificando o meu eu, renunciando o meu eu e colocando o outro na frente, no sentido de que me importando, tendo preocupação, tendo zelo, tendo empatia. E o sacrifício é esse. E o serviço, porque como a minha vida já não pertence mais a mim, mas pertence a Cristo, então a minha vida agora é uma vida de serviço. Então eu vou servir a obra, eu vou servir a causa ao meu próximo. Então é isso que Paulo está dizendo. Ele está observando que ele estava dizendo que ele não era prisioneiro de César, do imperador romano, mas ele era um prisioneiro de Cristo. Não eram os homens maus que tinham controle da vida dele, porque Paulo estava preso, mas era a soberana e a providência divina que estava conduzindo a vida de Paulo. Então Paulo ele está tratando sobre isso. Aí ele vê a sua morte uma forma de encorajar, de uma entrega fervorosa a Deus. Ele estimula os crentes de Filipos a ter esse sentimento, que é para eles viverem uma vida de sacrifício para Deus. E a sua morte era em favor do Evangelho. Então Paulo ele trata sobre essa questão. Assim também vós, versículo 18, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então novamente Paulo fala de alegria e de congratulação. Agora Paulo vai falar de Timóteo. Ele fala de si, agora ele fala de Timóteo. Versículo 19 a 24. Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas, e espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Então olha só, a história de Timóteo. Sua mãe e sua avó eram crentes. Seu pai grego. Ele conhecia a palavra desde a infância. Ele se converte na primeira viagem missionária de Paulo, em Atos 16, e ele cresce espiritualmente e passa a ter um bom testemunho em sua cidade antes de se unir a Paulo em sua segunda viagem missionária. Timóteo era filho de fé, ou filho de Paulo na fé, cooperador de Paulo, mensageiro de Paulo às igrejas. Ele esteve preso com Paulo em Roma, era jovem, era tímido, doente, tinha um caráter provado, cuidava dos interesses de Cristo e dos interesses da igreja, e ainda digno de nota que Timóteo esteve presente quando a igreja de Filipos foi estabelecida, e ainda subsequentemente também os visitou. Mais de uma vez ele visitou a igreja de Filipos.
Portanto, ele era a pessoa indicada para ser enviada novamente à igreja de Filipos. Ele ocupava uma posição de destaque especial no coração de Paulo. Ele era um homem singular pela sua obediência, submissão a Cristo e ao apóstolo como filho ao Pai. E você vê Paulo tratando ele como um companheiro. E nós temos que tratar uns aos outros como os companheiros do Evangelho. Quando eu falo alguma coisa no grupo dos pastores do Ministério Mensageiro de Cristo, eu agradeço aos companheiros de ministério, porque nós não somos rivais uns dos outros, nós não estamos trabalhando para competir quem tem a igreja mais bonita, ou quem faz mais, ou quem enche mais. Se no momento que eu tiver esse sentimento, aí pede para sair. Aí pede para sair, bota outro, porque aí bagunçou com o negócio. Então, quando tem alguma coisa, eu agradeço aos pastores, aos companheiros de ministério, pelas orações. Então, eu me reporto aos irmãos de ministério dessa forma. Então, o que acontece? Porque Paulo, ele tinha esse sentimento de gratidão. Ele não era um líder autocrático, que as pessoas estavam debaixo de uma imposição, de uma liderança impositiva. Eu falei aqui e volto a frisar, tem decisões que cabe só ao pastor tomar e ter que resolver. Então, e tem coisas que a igreja no conjunto que resolve. Então, com essa minha fala, não sou um ditador, eu não quero ser um ditador e nós não vamos ser em nome de Jesus. Mas tem responsabilidades que a gente que tem que tomar decisões, porque o peso está nas nossas costas. Mas nós temos que tratar uns aos outros como companheiros, porque Paulo está lá em cima dizendo, não tem partidarismo, não tem vanglória, não tem murmuração, contenda, não pode ser isso que motiva, de forma nenhuma, porque senão vocês vão ser reprovados. Então Paulo, você vê como que Paulo fala, olha, eu espero, porém, no Senhor mandar Timóteo. Era como se ele estivesse indo, ele mesmo. A presença de Timóteo era como se fosse a presença do próprio Paulo ali com eles, porque Paulo estava preso. Ele esperava, pelas orações dos filipenses, ser liberto da cadeia, esperava encontrá-los, mas ele manda Timóteo, e Timóteo foi mais de uma vez. Então, olha só, ele serviu ao Evangelho, Timóteo serviu ao Evangelho, ele serviu com Paulo e não a Paulo, ele serve com Paulo e não a Paulo. Eu quero que vocês sirvam comigo e não a mim, mas comigo. E, embora a relação entre Paulo e Timóteo fosse de pai e filho, ambos estavam engajados no mesmo projeto. Hoje muitos líderes se colocam acima de seus colaboradores. A relação não é de parceria no trabalho, mas de subserviência pessoal. Irmãos, as nossas cadeiras são iguais. E em nome de Jesus serão iguais. Não vai ter uma mais alta, nem uma mais baixa, não, como a gente vê por aí, Aí tem gente que senta aqui, eu vou chegar e... levanta, porque eu que sento aqui. Não, se alguém sentar aqui, eu sento ali. Ou então eu sento ali. Irmão, eu não tenho nenhum problema com esse tipo de coisa. Pelo contrário, não tenho nenhum tipo de problema com isso. Se sentar ali, eu sento aqui. Se vocês já observaram, tem cultos que isso já aconteceu. Aqui já aconteceu isso aqui. Entendeu? Então, tem líderes que ele, pronto e acabou. Ele, pronto e acabou. E não é assim, sabe? E não pode ser dessa forma, não. Eu já tive que tratar assuntos de situações que, por exemplo, pessoas resolveram, mas não comunicaram. Aí uma certa feita eu peguei e falei,
A decisão de vocês não está acima da decisão. E como é que a gente vai, dar um suporte se ao menos a gente nem foi comunicado? Então é complicado. Então já aconteceram situações nessa caminhada nossa aí. Então vamos lá. Filipenses 2, do 25 ao 30. Então nós tratamos de Timóteo. Agora vamos tratar de Epafrodito, que também é outro que se entregou, se doou pela causa. 25 ao 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, ou seja, tristeza, uma tristeza atrás da outra. Por isso, 28, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então você veja só, Paulo, o administrador da obra missionária, agora se volta de Timóteo para Epafrodito. Este valoroso obreiro só é citado na carta aos Filipenses, neste parágrafo e em Filipenses 4,18, mas é o suficiente para compreendermos seu profundo amor por Jesus e pela igreja. Paulo era um hebreu de hebreus, Timóteo era em parte judeu e em parte gentio, metade judeu, metade gentio. E tanto quanto sabemos, Epafrodito era totalmente gentio. Todavia, todos eles tinham a mesma característica. Estavam dispostos a viver para Cristo e dar a sua vida pelos irmãos. O nome Epafrodito significa encantador, amável. Sua vida refletiu seu nome. Lendo isso aqui, eu me lembrei de uma situação. Sábado, quando nós encerramos a feijoada, e os irmãos que estavam conosco, nós encerramos com oração, nós começamos com oração, encerramos com oração. E o pastor Elias agradecendo, e tal, ele falou assim, a meta do pastor foi alcançada. Na mesma hora eu corrigi o pastor. A meta do pastor não, a meta da equipe, a meta da igreja foi alcançada. Porque a meta não é minha, não foi somente eu que participei, foram os que participaram orando, os que participaram contribuindo, os que participaram comprando, os que participaram doando. Então, eu não faço nada sozinho aqui. Se no momento que eu achar que eu faço sozinho, aí eu vou ficar sozinho. Eu vou ficar sozinho e eu vou estar agindo como um burro. Eu vou ser um burro. Porque aí eu vou trazer toda uma carga, além da carga que a própria obra por si só já tem. Aí eu estou trazendo mais carga ainda para cima de mim. Aí eu estou sendo burro, imprudente. Então você vê Paulo dizendo, olha, Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Numa frase, ele chama Epafrodito de irmão, cooperador e companheiro de luta, ou seja, aquele que pega na arma mesmo e vai lutar. É como Neemias, um com
Um com a mão na espada e outra com a mão na massa, chapando a massa e botando tijolo, botando bloco. E a outra mão na espada, protegendo. E aí está dizendo aqui, guerreando. E você vê que o homem esteve às portas da morte, ou seja, quase desce à sepultura, por causa da obra de Deus. Porque assim como Cristo se entregou, Paulo se entregou, Timóteo se entregou, Epafrodito se entregou na causa do Evangelho e pela igreja de Filipos. Então você veja só, ele era um homem pronto a servir, mesmo correndo grandes riscos. Epafrodito foi o portador da oferta da igreja de Filipos a Paulo, ele que leva a oferta para Paulo, e o portador da carta de Paulo à igreja de Filipos. Ele viaja de Filipos até Roma para levar uma oferta da igreja ao apóstolo. E também assistiu o apóstolo na prisão. Não é assistir de ver, é de dar assistência. É o nosso português que é complicado, viu, irmãos? Então, é de prestar assistência ao apóstolo na cadeia. Paulo chama de irmão, cooperador e companheiro de lutas. A missão de Epafrodito não foi apenas de trazer a Paulo doações da igreja, mas também de servir a Paulo de qualquer forma que fosse pedida, requerida. Portanto, Epafrodito fora enviado tanto para levar uma oferta, quanto para ser uma oferta dos filipenses a Paulo. Então ele leva a oferta e ele mesmo é uma oferta. Olha como Paulo trata a questão do companheirismo na obra de Deus. Que ao mesmo tempo que você faz pela obra, né, a sua vida é uma oferta. E diz que mesmo fazendo a obra ele fica doente. E aqui há um tapa na cara da teologia da prosperidade, né? Ou então dos amigos de Jó. Que os amigos de Jó falavam o quê? Rapaz, essa desgraceira toda na sua vida aí é pecado, é algo encoberto, que não foi confessado. Ou então, os da teologia da prosperidade, né? Não, rapaz, tu está enfermo é porque tu não tem fé, porque não sei o quê, não sei o quê. E a maioria desses caras defensores da teologia da prosperidade, muitos deles morreram de enfermidade. Aí como explicar essa questão? Aí aqui a gente vê um tapa na cara. Paulo está dizendo, olha, um cara crente, homem crente, esteve à beira da morte. E aí eles ficam falando que crente não adoece, que não existe mais cura vinda de Deus milagrosamente, ou que toda doença é do diabo. Tem todos esses extremos, né? Ele não apenas adoeceu, mas adoeceu para morrer. Sua enfermidade foi algo grave. Os crentes não são poupados de enfrentar as mesmas dores, e as mesmas tristezas e as mesmas enfermidades. Paulo não considera a doença grave de um irmão como uma falha na vida de fé. Ah, você está doente porque você falhou, você tem falha, ou você não tem fé. Paulo não tratava disso. Se fosse isso o caso, Paulo deixaria escrito. Então, ele trata essa questão. E ele fala assim, olha, e eu me apresso em mandar ele, para que vendo novamente vos alegreis, vocês se alegram, e eu tenho menos tristeza. Recebei-os, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Quando nós ofertamos na vida de um missionário, e quando a igreja sustenta o missionário, ou colabora com o missionário ou com missões, está se cumprindo aqui. Receba com alegria no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse. Olha aqui que está dizendo, que por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte. E quantos que
não chega na porta da morte, mas passa pela porta da morte por causa do Evangelho. E são os menos honrados. E Paulo está dizendo, homens que esteve à beira da morte, homens que entregam a sua vida, homens que se engajam, homens que doam a sua vida como oferta de libação, honrem esses homens. Esses homens devem ser honrados. Então, este é o encerramento do capítulo 2 de Filipenses. E que o nome do Senhor seja glorificado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros. Amanhã nós temos círculo de oração e apresentar o João Paulo, né, da irmã Mônica, do presbítero Emanuel, que até agora não conseguiu a cirurgia, né? Então, tá internado, né, Mantonha? Tá internado, né? Acho que tá no Gama, né? Ele tá no Gama? É, tá no Gama. É muito recente ainda, né? Muito recente. Vamos orar. Vamos orar porque ela é uma bênção. Ela é serva do Senhor. Ela sempre, quando me vê, fica muito alegre, né? Conversa muito comigo. E ela alegrou muito, né? Da gente ter sido empossado aqui na Betel e disse que o Marco estaria muito feliz com isso, né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Senhor. Ó Deus amado, por esse ensinamento, ajude-nos, ó Pai, a pegarmos tudo isso que aprendemos e colocar em prática, Senhor, porque, meu Deus amado, o Senhor requer de nós e é possível e o Senhor quer que nós alcancemos esse padrão, ó Pai, em nome de Jesus. Para que sejamos uma igreja sadia, saudável, inculpável, para que nós não sejamos um obstáculo à pregação do Evangelho aqui nesse lugar, Senhor, e onde quer que formos, ó Pai. Senhor, abençoa os teus servos que vieram receber a tua palavra, que o Senhor honre a fé e a fidelidade dos teus filhos. Pai, nós também queremos orar por aqueles que nos assistem, por aqueles que estão recebendo a tua palavra, Senhor. Pai, nós apresentamos também, ó Deus, o João, Senhor, filho da irmã Mônica, presbítero Emanuel, que está aguardando, Senhor, esta cirurgia, que o Senhor venha fazer um grande milagre, Deus. Se o Senhor quiser, ele pode ser curado e voltar ao lugar essa clavícula, mas se for para passar na mão dos médicos, que o Senhor abra as portas, ó Deus, e providencie uma vaga o quanto antes, ó Deus, para que não fique nenhuma sequela, meu Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, abençoa a pastora Betinha, Senhor, dê força, dê graça, dê sustento à tua filha, meu Pai. Meu Deus, não é fácil, Senhor, tudo que ela tem passado, mas é o Senhor que sustenta, o Senhor é quem dá graça. Pai, em nome de Jesus, visita a tua serva com tua mão forte, mão potente. Visita também, Senhor, a nossa casa, a minha família, minha esposa, minha filha, Senhor. Guarda, dando-lhe saúde, Senhor, força e graça. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, sê conosco para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.